Olá, esse é o Estudo Bíblico da Igreja Batista Pioneira de Santa Helena. Eu sou o pastor Cláudio e a gente está estudando juntos aqui o Sermão da Montanha. Você pode conferir os últimos estudos no nosso canal do YouTube, mas aqui a gente tem hoje o privilégio de estudar juntos mais uma parte do Sermão da Montanha. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 31 em diante. Nós vamos estudar por partes, primeiro os versículos 31 e 32 que vão falar a respeito de divórcio e depois nós vamos falar a respeito de juramentos. Então, primeiramente falando sobre divórcio. Quero ler o texto, capítulo 5 de Mateus, versículo 31 e o versículo 32 dizem assim: Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. O que Jesus estava dizendo, falando a respeito disso? Lembra que aqui nós temos 6 expressões, 6 leis que Jesus traz, que ele ressalta, que faziam parte da lei mosaica, que era a lei de Moisés, que era a lei que os judeus, os escribas, os fariseus seguiam à risca. Mas será que eles seguiam ela de forma correta? É justamente por isso que Jesus vai trazer esses assuntos. Ele começa dizendo, foi dito aquele que se divorciar. Nas expressões anteriores ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito. Ou seja, não é absolutamente nada novo. Tudo que eu e você precisamos é do Evangelho de Jesus. Nesse texto aqui, então, nós temos a terceira declaração, porque Jesus honrava a lei de Moisés. Por isso ele diz, foi dito. O que nós precisamos entender é o que a lei ensinava a respeito do divórcio. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 a 4, nós temos a seguinte descrição. Deuteronômio 24, versículos 1 a 4. Vou ler aqui. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que se reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa, ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Vejam, o que Deus priorizava para o seu povo era que o seu povo vivesse em santidade. Era que o seu povo era um povo separado, mas que vivesse de fato como um povo separado. Era o povo de Deus. Então existiam essas leis que traziam um senso de comunidade, de pertencimento a Deus e uma pureza que era diferente para os outros povos. No que diz respeito à legislação mosaica, né, a lei de Moisés sobre o divórcio, essa lei que nós lemos agora em Deuteronômio 24, 1 a 4, ela tinha apenas a finalidade de controlar os divórcios. Sabe por quê? Porque naquele tempo as mulheres elas eram muito desvalorizadas e os homens acreditavam que por qualquer razão, por qualquer motivo eles podiam se divorciar. Não gostou do que a mulher fez? A mulher não sorriu no momento que ele quis? A mulher fez algo que desagradou ele? Pede o divórcio. Era assim. E isso é algo totalmente contrário ao que Deus instituiu no casamento, a união do casal. Essa união é física, mas também a união da vida. O homem deixará pai e mãe e vai se unir à sua mulher. Essa união, essa beleza que é o casamento estava sendo quebrada de forma muito simplista, de forma ilógica para os nossos dias. Muito embora nós temos nos dias atuais um índice muito alto de divórcios. O fato é, nós precisamos ter clareza, certeza, no momento de nós casarmos, de depender de Deus. E dependendo de Deus, nós vamos ter um casamento bem-sucedido. Se Deus não estiver dentro disso, poucos são os casamentos que sobrevivem e que permanecem até que a morte os separe. Pois bem, a causa dos muitos divórcios era o coração dos homens,
era basicamente os desejos e as paixões dos homens e a dureza de coração desses mesmos homens. Era por isso que houve uma permissão de Deus a respeito do divórcio. Isso trazia muito mais um livramento para as mulheres do que uma prisão onde um marido mau, um marido egoísta, um marido duro de coração que não cuidaria, não amaria, não ia suprir as suas necessidades e, pelo contrário, a maltrataria. Então, era muito mais um cuidado de Deus para com as mulheres do que simplesmente permitir que os homens pudessem se divorciar livre e espontaneamente quando quisessem. Portanto, a legislação mosaica, a lei de Moisés, ela quis regularizar e controlar uma situação que era confusa, grosseira, injusta para com as mulheres. Haviam 3 princípios. O primeiro deles, divórcio limitado a determinadas causas. Precisava haver uma boa causa para que o divórcio acontecesse. Caso contrário, não poderia haver. Só era permitido quando algum defeito natural, moral ou até mesmo físico era descoberto na mulher. Qualquer desculpa que os homens davam não era válida. O segundo princípio era que qualquer homem que se divorciasse de sua mulher tinha que lhe dar uma carta de divórcio. Um documento onde era especificado o motivo do divórcio. E o terceiro princípio é que um homem que se divorciasse da sua esposa, dando a ela a carta de divórcio, não tinha permissão de casar-se novamente com ela. Ah, divorciei, mas puxa, senti saudade daquela mulher, eu quero casar com ela de novo. Não, isso não é mais permitido. Porque era assim que acontecia no contexto. Então a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés para o seu povo, era para que houvesse um contexto de cuidado. E essa brincadeira de divorciar, não gostou de alguma coisa, precisavam haver princípios, precisavam haver algumas leis que traziam um cuidado das pessoas uns para com os outros e também de Deus para com o seu povo. A lei de Moisés nunca ordenou ao homem divorciar-se da sua mulher, mas ela dizia ao homem, se você quiser divorciar-se da sua mulher, só poderá de acordo com essas condições, esses 3 pontos citados anteriormente. No contexto de Jesus, ali no Novo Testamento, os fariseus e os escribas, eles haviam perdido de vista o verdadeiro significado do matrimônio. Lembra? Casamento é algo de Deus, criado por Deus, instituído por Deus. Ele é puro, ele é santo. Não é apenas pelo prazer sexual, não é apenas para procriação, mas é pela união do casal. Melhor serem 2 do que 1, como diz um versículo em Eclesiastes capítulo 4, falando de trabalho, falando de um companheiro ajudando o outro, mas no casamento, quando um ajuda o outro, quando ambos crescem, amadurecem, vivem juntos, o matrimônio, o casamento, a vida comum, há um crescimento, há um amadurecimento na vida das pessoas que é criado por Deus. Olha o que Jesus diz no texto de Mateus, capítulo 19, versículos 3 até o versículo 9. Mateus 19, de novo nós temos ali um texto dos fariseus, esses escribas, né? Tentando conversar com Jesus, dizendo assim, pois é, Jesus, legal, a gente acha interessante essas coisas, tá? Explica aí essa questão, porque Moisés deu para nós essa questão de divórcio, a gente pode, explica de novo. Provavelmente, ou eles não entenderam quando estavam aqui no Sermão da Montanha, ou não estavam ali. O fato é que em Mateus, capítulo 19, versículos 3 até o versículo 9, diz assim, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, de novo, e perguntaram, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os 2 se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio.
eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Aqui Jesus traz alguns princípios ainda mais ricos do que nessa curta palavra em Mateus 5. Em Mateus 19, Jesus está dizendo que o matrimônio não consiste apenas em um simples contrato civil e nem em um simples sacramento religioso. O casamento é entre duas pessoas, marido e mulher, homem e mulher, que se tornam uma só carne. E a permissão do Antigo Testamento era por causa da dureza do coração dos homens. Contudo, sempre devemos ressaltar a lei do amor e do perdão que não podem ser esquecidos. Portanto, antes de qualquer circunstância de divórcio, nós precisamos ressaltar o amor e o perdão. O amor que nós decidimos ter para com o nosso cônjuge e o perdão que nós precisamos dar, seja por quaisquer motivos, mas também se houver alguma circunstância de motivo para um divórcio. O divórcio, ele deve estar em último lugar nessa listagem de opções dentro de um casamento. Aliás, nem deve estar numa lista. Somente em um caso específico, como diz esse texto de Mateus, capítulo 19. Só existe uma razão legítima, biblicamente falando, para o divórcio. E aqui nós temos o termo imoralidade sexual, que no grego vem a palavra porneia, que significa relações sexuais ilícitas. Ou seja, quando há uma relação sexual fora do casamento, e aí vem a traição, o adultério, né? a imoralidade sexual, aí sim existe a possibilidade, mas deve haver primeiro, como já falamos, o perdão. Mas caso não haja condições para haver perdão, não haja condições de restaurar este casamento, aí sim existe a permissão bíblica para acontecer um divórcio. A infidelidade conjugal por parte de qualquer dos cônjuges está dentro desse termo chamado imoralidade sexual. Mas ainda nós precisamos lembrar que o adultério ele não é um pecado imperdoável. Ele é terrível, mas se o adúltero, a pessoa que adulterou, ela se arrepender verdadeiramente do seu pecado, percebendo o enorme delito e entregando-se aos cuidados de amor, misericórdia e da graça de Deus, então poderá estar seguro do perdão de Deus. Olha o que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 11, a parte final daquele versículo. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Em uma versão talvez mais conhecida diz vá e não peques mais. É interessante nós percebermos que isso é para qualquer situação de pecado, mas também para uma situação de adultério. Arrependimento, confissão, busca de perdão, mas não voltar a cometer esse mesmo pecado. Essas são condições que podem reestruturar um casamento. Essas são condições que podem fazer com que, mesmo assim, o divórcio não aconteça. Mas no nosso texto seguinte, nos versículos 33 até o versículo 37, nós temos uma continuação, e aqui nós temos então a quarta fala de Jesus, quando ele começa dizendo no verso 33, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Pois bem, falamos agora há pouco de adultério, mas agora também queremos falar sobre o cristão e os juramentos. Quando eu juro alguma coisa, quando eu prometo alguma coisa, nós temos que entender que falar a verdade são desafios a serem seguidos por todas as pessoas, mas principalmente pelos cristãos. Aliás, o cristão não pode pensar em mentir.
Como as pessoas podem tornar-se crentes ouvindo mentiras? Se eu, como cristão, sou um mentiroso, como as pessoas vão acreditar naquilo que eu estou falando? No meu testemunho a respeito de Cristo, naquilo que Ele fez e está fazendo na minha vida? O objetivo da lei, lembra disso, a lei que Jesus está ressaltando aqui nesses 6 itens, agora nós estamos vendo o 4º, é honrar e glorificar a Deus. Repito, o objetivo da lei é honrar e glorificar a Deus. É o objetivo da minha e da sua vida, honrar e glorificar a Deus. Levítico, onde a lei está escrita, Êxodo, Levítico e Números, também Deuteronômio, como a repetição da lei, Levítico capítulo 19, versículo 12, nos diz assim: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Palavras de Deus, importantes para mim e para você, porque ela diz claramente, não jurem falsamente pelo meu nome. O principal intuito das leis era pôr um freio às inclinações humanas para a mentira. O principal intuito dessa lei específica era parar com que as pessoas mentissem. Ah, eu prometo, eu juro que eu vou fazer tal coisa, mas nunca faz, ou nunca fez, e nunca vai fazer. Um dos piores problemas que Moisés teve de enfrentar lá com o seu povo foi a tendência do povo para mentir uns aos outros. E juravam assim por qualquer questão. Qualquer coisa era motivo para juramento, mas não havia um cumprimento. Palavras ditas ao vento que nunca eram cumpridas. E isso traz uma seriedade, porque aquilo que a nossa boca fala, nós devemos cumprir. É por isso que devemos ter cuidado com o que falamos, com o que prometemos, mas principalmente devemos cumprir aquilo que nós falamos. O povo lá no Antigo Testamento era o povo de Deus e eles precisavam conscientizar-se de que até os seus diálogos e conversas, sobretudo se tivessem de fazer algum juramento, teriam de ter plena certeza de que Deus estava olhando diretamente para eles. Isso é comigo e com você. Deus está presente nas nossas vidas e tudo o que nós falamos Ele sabe. Ele sabe tão bem que Ele já sabe se vamos fazer ou não. Por isso temos que ter a certeza de que realmente vamos cumprir. O ensino dos fariseus aqui no Novo Testamento, dos escribas, era inteiramente ditado pelo legalismo. Eles levaram a questão do juramento somente à ideia de perjúrio, falso juramento. Assim, um judeu ele podia fazer qualquer espécie de juramento. Podiam fazer juramento pelos céus, por Jerusalém e por quase qualquer outra coisa. Qualquer coisa. Por exemplo, se alguém fizesse um juramento pelo templo, tal juramento não seria considerado válido. Mas se jurasse pelo ouro do templo, estava obrigado a cumprir. Uma incoerência. Se alguém jurasse pelo altar, não haveria necessidade de cumprir, de fazer. Mas se jurasse pela oferta posta no altar, era forçado a cumprir. Portanto, os escribas e fariseus, eles trouxeram algumas incoerências para essa lei. Para algumas coisas você jura e tem que cumprir, para outras coisas o teu juramento não precisa ser cumprido. O grande problema era a desonestidade envolvida nos juramentos. Os fariseus faziam distinção entre juramento e juramento, pois eles diziam que uns eram obrigatórios e outros não. E isso traz então para o povo um senso de estarem perdidos. E Jesus, novamente, ele está trazendo esses assuntos como exemplos, mas também para trazer luz, para que as pessoas pudessem ver que era possível cumprir os mandamentos, que era possível cumprir a lei do Antigo Testamento. Mas e as palavras de Jesus aqui em Mateus capítulo 5, o que elas significam? Antes disso, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando Abraão, lá em Gênesis, enviou o seu servo com o propósito de encontrar uma esposa para o seu filho Isaque em outro lugar, Abraão não podia ir, então ele manda o seu servo Eliezer, Gênesis capítulo 24, e antes de ir ele fez com que o Eliezer proferisse um juramento. Esse servo de Abraão jurou para Abraão que ia fazer exatamente como Abraão tinha pedido e ordenado para ele. E o mais importante, ele fez exatamente como Abraão. Ele obedeceu aquilo que o seu Senhor havia dito. Jacó fez com que José jurasse para ele antes da sua morte, isso no final de Gênesis.
Jonatas e Davi eram muito amigos, e Jonatas pediu que Davi também fizesse um juramento numa determinada ocasião. Assim, no Antigo Testamento, homens de Deus, homens santos, eles prestaram juramentos de maneira séria, de maneira solene. De uma maneira em que eles olhavam para as circunstâncias, não, eu vou jurar, eu prometo, eu me comprometo a fazer, e eles cumpriam isso. Havia nesse contexto um senso de responsabilidade ainda maior. Não era receber uma ordem, ok, eu vou cumprir. Não, eu prometo que eu vou cumprir. Eu estou dizendo que eu vou fazer todo o possível para que eu cumpra exatamente como me foi dito, como eu estou me comprometendo. Isso é o que nos falta nos dias de hoje. Esse comprometimento, essa forma de falar as palavras, e como diz o texto, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Não o contrário. Não algo mais ou menos. É exatamente isso. É interessante que quando nós observamos alguns exemplos no Novo Testamento, o primeiro deles em Mateus capítulo 26, versos 63 a 65, nós temos ali uma espécie de conversa entre o sumo sacerdote e Jesus, já no contexto do julgamento. Mateus 26, 63 a 65 diz assim: mas Jesus permaneceu em silêncio, estava sendo ali acusado, várias coisas ali acontecendo, e Jesus permanece em silêncio durante esses momentos de julgamentos que ele teve. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Ali, Jesus não denunciou o erro do sacerdote, mas pareceu concordar com aquela afirmação. O erro do sacerdote foi jurar ou provocar um juramento em Jesus em nome de Deus. Mas Jesus parece concordar porque ele responde: tu mesmo disseste. Porque não havia mentira na fala do sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava dizendo, eu exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, Filho de Deus, diga-nos. Jesus não responde aqui, sim, é isso aí, é mesmo. Jesus, ele simplesmente, tu mesmo está dizendo isso. Uma resposta que faz pensar, uma resposta sábia da parte de Jesus. Mas o mais importante, a palavra, quando vem através de algum juramento, ela precisa ser cumprida. Ela precisa ser verdadeira. Paulo disse em Romanos capítulo 9, versículo 1, o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. É uma espécie de juramento. 2 Coríntios capítulo 1, 23, o apóstolo Paulo escreve: invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Mais uma vez, em duas ocasiões, nós temos, aparentemente, o apóstolo Paulo fazendo algum tipo de juramento. Nós vamos ver o que o autor de Hebreus, capítulo 6, verso 16, ele diz. Hebreus 6, 16. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Portanto, olhando para exemplos do Antigo Testamento, exemplos do Novo Testamento, nós percebemos que os juramentos eles servem aos homens de garantia, pondo fim a toda e qualquer contenda. Os juramentos eles confirmam aquilo que é fato, que é verdade, ou aquilo que deve ser feito da forma como deve ser feito. Com base, então, na Bíblia, a prática dos juramentos ela precisa ser restringida a certos casos especiais. Há certas ocasiões vitais e solenes em que prestar juramento não é errado. Quando, então, não somente um juramento é legítimo, mas também ele empresta um certo ar de solenidade, de autoridade, como nenhuma outra coisa poderia fazer.
Essa afirmação ela é importante para mim, para você entendermos que juramentos em últimos casos e em casos solenes, em casos em que precisa de autoridade, onde há algo legítimo para ser confirmado, podemos sim jurar. Mas não de qualquer forma, de qualquer maneira, em qualquer ocasião. Porém, os nomes de Deus e de Jesus Cristo jamais deveriam ser abusados através dos juramentos. O Senhor proíbe fazermos juramentos por qualquer criatura ou coisa criada, pois tudo pertence a Deus. As nossas palavras elas devem ser limitadas, como diz o verso 37, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Jesus ele espera de nós a verdade em toda e qualquer forma de comunicação. A verdade. Por isso precisamos também ter cuidado com aquilo que nós recebemos, será que isto é verdade? Aquilo que nós passamos adiante, será que isto é verdade? E nos dias de hoje nós recebemos tantas informações através do celular, da internet, da televisão, e nós precisamos, antes de transmitir, ter certeza de que isto é verdade. O problema do mundo o problema do mundo é que nós temos dificuldade em acreditar no que as pessoas dizem. Os homens vivem mentindo. E como cristãos, nós sempre devemos falar como quem vive na presença de Deus. Tudo que eu falar, eu devo lembrar que é como se Deus estivesse olhando diretamente para mim. E está. Portanto, tudo que eu falar deve ser baseado na verdade. Para terminar, 1 Pedro capítulo 2, verso 22, diz assim: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Está falando de quem? De Jesus. 1 Pedro 2, 22. Nenhum engano, nenhuma mentira, nenhuma palavra errada foi encontrada na sua boca. Que eu e você possamos ter em Jesus o verdadeiro exemplo para, diante de qualquer promessa que nós tenhamos, a coragem e a honestidade de cumprir, de fazer como dissemos, de falar aquilo que nos propomos a fazer e fazendo de forma correta. Por isso, divórcio, que é o terceiro assunto trazido por Jesus, e os juramentos são coisas sérias, assim como os outros assuntos e assim como os outros que vamos estudar daqui uns dias. Nós precisamos praticar a lei que nos aproxima de Deus e nos faz sermos cristãos verdadeiramente fiéis ao Senhor. Vamos orar? Deus querido, nós agradecemos pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Oramos a Deus, pedindo perdão por todas as vezes que nós pensamos e falamos coisas que não agradam ao Senhor. Perdoe, ó Deus, os nossos corações endurecidos, quando muitas vezes eles olham para as leis e querem seguir elas a todo custo, esquecendo que nós devemos amar ao Senhor e amar o nosso próximo acima de tudo. Ó Deus, nos ajude a termos na nossa língua o sim como sim, o não como não, para que verdadeiramente nós possamos falar aquilo que convém e prometendo, cumprindo e vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Deus querido, nos abençoe, cuida de nós e nossas famílias, é o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço, que Deus te abençoe.